Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Abençoado domingo a todos vocês. Hoje é domingo e eu tô indo ali na obra, pois vão instalar uma escada lá e o cliente pediu para que eu tivesse, para se houvesse alguma dúvida lá, eu poder estar auxiliando no que for possível. E eu sou o Carlos, eu trabalho com tijolo ecológico tem um ano e meio mais ou menos. E durante esse 1 ano e meio eu já fiz 3 casas nesse 1 ano e meio, trabalhando devagar, sem correria, sem muita gente. Trabalhei com no máximo 3 pessoas, comigo 4, pois eu faço toda a parte de radier, as tubulações, o assentamento do tijolo. Então eu contrato 1, 2 pessoas, estourando 3 pessoas, só para me ajudar a assentar os tijolos, para que vá um pouco mais rápido. Mas se eu for acelerar mais a obra, é só eu colocar mais mão de obra, mas não tem necessidade. E uma coisa que eu queria falar para vocês é como foi o meu início no tijolo ecológico. Eu falo isso para todos vocês que é empreiteiro, assim como eu, e que trabalha com obras convencionais, como eu trabalhava. Hoje eu não quero mais obra convencional. Obra convencional para assentar tijolo, ferragem, chapisco, reboco, todas essas coisas eu não quero mais. Porque há 1 ano eu descobri o tijolo ecológico e não me arrependo nem um pouco de estar migrando para o tijolo ecológico. Eu já estava cansado, mas cansado de obras convencionais. E um dia eu estava na minha casa lá, tranquilo, no final de semana, eu precisava fazer uma muretinha na área da minha piscina, para os cachorros não beber água da piscina, para os cachorros não ficar ali na área da piscina, e até por medo deles caírem dentro da piscina também, já que eu tinha uma filhotinha de meses e ela era bobinha, então eu ficava com medo dela cair. E eu fiquei pensando em formas de fazer essa mureta, e eu ia fazer na forma normal: tijolo, depois chapiscar, depois rebocar, depois pintar. E aí eu falei, não, vou procurar alguma forma mais fácil para não fazer sujeira, já que o meu quintal já estava todo pronto. E na cidade que eu moro atualmente ela fechou, infelizmente. Não deu certo pro rapaz e ele acabou fechando. É uma fábrica de tijolo ecológico. E aí eu mandei mensagem para ele para perguntar quanto era o milheiro de tijolo ecológico para mim estar fazendo essa muretinha. Ele passou para mim os valores, tudo, a gente se conheceu. E aí ele perguntou para mim se eu trabalhava com tijolo ecológico. Eu falei, não, eu não trabalho com tijolo ecológico. Nunca trabalhei, na verdade eu nunca tinha visto tijolo ecológico. E falei para ele que eu trabalhava com obras convencionais. Eu já fiz muitas casas no método convencional. Casas de pequeno e grande porte, tá? E aí eu mandei algumas fotos para eles de obra minha, mandei fotos da minha casa que eu mesmo tinha feito, mandei várias fotos, porque eu tenho 44 anos, eu comecei a trabalhar na construção civil com 14, 15 anos. Com 18, 19 anos eu já pegava serviço por conta, então eu mandei fotos para ele. E ele falou, nossa cara, o tijolo ecológico está muito em alta. Inclusive eu tenho alguns clientes aqui que está com o projeto para execução de casas em tijolo ecológico, porém não está achando quem faça. Falei, nossa, verdade, já me acendeu um alerta. Falei, nossa, pode ser uma oportunidade. Eu pensei comigo, pode ser uma oportunidade, já que eu tô meio cansado de obras convencionais, pensando comigo, não falei nada para ele. E aí a gente conversando, ele me indicou esse cliente. O cliente me mandou, porque eu fui na fábrica de tijolo ecológico, eu conheci o tijolo, eu vi como eram os encaixes, assisti alguns vídeos no YouTube de profissionais que já estão no tijolo ecológico.
E assim, eu achei muito fácil, muito fácil. Para quem já tem um conhecimento mínimo de construção civil, para começar no tijolo ecológico é muito fácil. E como eu já tenho um vasto conhecimento na construção civil, então para mim foi ainda mais fácil. Claro que ninguém é perfeito, até hoje eu ainda tenho algumas coisas que tem um pouquinho de dificuldade, mas muito pouco, quase nada. E aí ele me indicou esse cliente, o cliente me mandou o projeto e tal, eu falei para ele, cara, eu trabalho em obras convencionais, nunca trabalhei com tijolo ecológico, porém, entretanto, todavia, se você quiser, eu faço a sua casa. E mandei fotos de obras minhas e tal, no método convencional, para ele ver o meu trabalho, não no tijolo ecológico, mas ele ia ter uma ideia de que eu sabia do que eu estava falando. E aí ele gostou e me chamou, a gente conversou, beleza. Fechei a obra, fiz a casa dele, e da casa dele, como no fabricante que vendia tijolo ecológico, ele tinha mais projetos, só que eu não peguei os projetos dele. O que eu fiz? Eu comecei a pesquisar fábricas de tijolo ecológico na minha região. E aí eu encontrei uma fábrica de tijolo ecológico numa cidade vizinha. Mandei mensagem, conversei, expliquei para ele tudo certinho. Mandei fotos de obras minhas e tal. Mandei foto dessa obra que eu já estava fazendo. Foi batata. Eu mandei mensagem para ele no domingo mesmo ele me mandou um projeto. Falou, cara, tem um rapaz em Jaguariúna que tá doido para construir uma casa, tá com os projetos tudo pronto, só para começar, mas não acha quem faça. E ele me mandou o contato desse cliente. Batata, fiz mais uma casa em Jaguariúna, que entreguei agora na semana passada eu entreguei. Desse rapaz que me indicou, o Paulo de Jaguariúna, já me indicou outro em Mogi Guaçu. Fiz a de Mogi Guaçu, estou dando continuidade. Estou com mais 4 para fazer. Uma cliente viu as minhas obras em tijolo ecológico, porque aí agora eu já estou divulgando só tijolo ecológico, já não divulgo mais as minhas obras convencionais. E ela falou, Carlos, não tem problema, se preciso for, porque eu falei para ela que a minha agenda estava cheia. Ela falou, Carlos, não tem problema, se preciso for, eu espero você até o final do ano. E ela está me esperando até o final do ano de 2026 para me entregar 3 que já estava na frente dela e iniciar dela, que é a 4ª. O que eu quero dizer com isso? É que a construção em tijolo ecológico está muito em alta para quem quer construir, para quem quer aprender a trabalhar com tijolo ecológico. Vá em frente, vocês não vão se arrepender. Empreiteiros que estão cansados de trabalhar em obras convencionais, quebradeira, poeira, massa todo dia, reboco, e pilares, e caixaria, e vigamento, e armação de ferragem, todas essas coisas, esquece. No tijolo ecológico vocês não vão ter esse problema. E acima de tudo, o tijolo ecológico, ele diminui a quantidade de mão de obra que você precisa ter. Até 2023, 24, eu tinha entre 15, 16, 20 funcionários para atender a demanda das obras que eu tinha, obras no método padrão. Hoje eu trabalho com no máximo 2 pessoas. Antes eu tinha perua, tinha 2 carros rodando, tinha funcionários que ia de moto, tinha alguns que ia de ônibus, e era uma dor de cabeça, um pandemônio. Hoje não, eu ando em um carro só de trabalho, e nesse carro de trabalho eu contrato no máximo 3 pessoas, comigo 4, e ando com 4 pessoas no carro. Para onde eu vou eles vão, atendo a obra bonitinho. Se tiver 2, como agora eu entreguei a de Jaguariúna, mas estou fazendo a de Mogi Guaçu também, então eu deixo o pessoal lá fazendo o que precisa ser feito em Jaguariúna, vou para Mogi Guaçu. Quando não dá, porque eu tenho que estar na obra, fica todos nós na mesma obra, eu já explico pro cliente.
e é muito bom. Ajudantes que querem aprender, que já têm alguma noção de assentar bloco de cimento, bloco estrutural cerâmico, tijolinho, bloco 9 furos, vai no tijolo ecológico, que vocês não vão se arrepender, vocês vão aprender. A questão do rejunte do tijolo ecológico, que é o rejunte do tijolo ecológico, como se fosse rejuntar uma cerâmica. O pessoal, eu tenho um rapaz que faz rejunte e ele cobra entre 20 e 25 reais o metro. Ele faz uma média de 60 a 70 metros por dia. Ele só trabalha com isso. Eu procurei ele em junho do ano passado e ele falou que só poderia me atender em 2026. Procurei ele em 25, ele só poderia me atender em 26, porque ele estava cheio de serviço para fazer, um monte de casa, uma na sequência da outra. Então fica a dica para você empreiteiro, para você pedreiro que quer entrar continuar no mesmo segmento que é a construção civil, porém em um método mais fácil, um método mais moderno, que é o tijolo ecológico. Então se inscrevam no canal, eu peço a vocês, se inscrevam no canal, me dá uma força, eu vou estar sempre dando algumas dicas, vou estar sempre mostrando para vocês como funciona o tijolo ecológico, como se trabalha com tijolo ecológico, apesar de eu ter pouco tempo, mas notem que eu já peguei praticamente todo o macete do tijolo ecológico, porque não tem segredo. Para quem trabalha com obra convencional, o tijolo ecológico é montar Lego. Eu não indico quem nunca trabalhou com tijolo ecológico, quem não tem conhecimento na construção civil, já ir de cara fazendo a casa. Se você for o proprietário e você for fazer e se der algum probleminha, se der algum erro, não estou dizendo de erro estrutural, estou dizendo de ficar um pouco torto, de não ficar tão legal quanto um profissional, beleza, você é o proprietário e você vai economizar. Mas para você que não tem experiência nenhuma de obra, já entrar pegando a casa de um cliente para fazer, não faça, porque não é tão fácil quanto pensa. E eu estou aqui para esclarecer todas essas dúvidas que vocês tiverem. Se inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário. Se tiver alguma pergunta para fazer, me pergunta, eu vou explicar para vocês tudo certinho, como funciona. No privado eu vou explicar para vocês sobre valores, sobre como pegar a obra, sobre metro quadrado, sobre o que você faz na obra de tijolo ecológico. Eu, por exemplo, todas as obras que eu fazia no método antigo, que para mim hoje é antigo, mas eu sei que é o método padrão do Brasil e de vários outros países por aí. Eu fazia tudo, eu fazia piso, revestimento, elétrica, pintura, eu fazia tudo. No tijolo ecológico não, eu já não quero mexer com acabamento, eu não quero fazer piso e revestimento. Então eu vou lá, eu faço radier, muro, calçadas, levanto a casa, se tiver telhado, se tiver laje eu faço a laje, se tiver telhado eu faço o telhado e tchau. Aí rejunto o rejunte e a hidrofugação e tchau. Então eu não mexo com pintura, não mexo com parte elétrica, não mexo com piso, não mexo com revestimento, não faço regularização, não faço nada disso. Então acaba sendo mais rápido. Uma obra de 200 metros quadrados, se eu tiver só nela, eu faço com 4 meses, tá? Então, para você ver a diferença de trabalhar com o método convencional e o tijolo ecológico. Fiquem todos com Deus, um abraço, espero que vocês tenham entendido a mensagem e se inscrevam no canal, mais uma vez eu peço, se inscrevam no canal. Fiquem todos com Deus, um abençoado domingo e que Deus esteja guardando o lar, a família, os filhos de cada um de vocês. Tchau, fiquem todos com Deus. Fui!